Bom dia. A gente já atrasou um pouquinho esperando o pessoal chegar, mas vamos começar. A gente está aqui hoje com o Danilo Camilo Vicente para fazer a devolutiva da priorização de obras para a cidade de Tiradentes. A gente vai falar um pouquinho sobre o Conselho Participativo. A gente tem a programação, a apresentação sobre a eleição do Conselho Participativo, a apresentação do ciclo participativo de planejamento e orçamento da integração entre o PPA, que é o programa de metas, a apresentação das 5 metas priorizadas e discussão do plano de obras da subprefeitura. Bom, a eleição do Conselho Participativo vai ser dia 8 de dezembro, das 8 às 17 horas. O número total de inscrições foram 2.878 pessoas, 21 candidaturas indeferidas, um óbito, uma desistência. Aqui em Cidade de Tiradentes a gente teve 81 inscritos, 3 indeferidos, somando um total de 78 candidatos. Então o número de candidatos habilitados é 2.855. Serão usadas 8.780 urnas em 271 pontos de votação espalhados pela cidade de São Paulo. O local de votação, vocês consultem pelo site conselhoparticipativo.prefeitura.sp.gov.br com o título de eleitor. A gente está fazendo uma mobilização aí para as pessoas estarem votando. O número dos candidatos da cidade de Tiradentes começa com 71, por questão do número da subprefeitura, né? E foi feito por ordem alfabética. Cada eleitor poderá votar em 5 candidatos, não é obrigatório, vote em 5 pessoas. Vocês podem votar no local que vocês vão identificar pelo site e podem votar em qualquer candidato da cidade de São Paulo. Tá certo? Eu vou passar agora para o Danilo, sempre para ele fazer a apresentação. Bom dia. Eu sou Danilo, a Bianca, trabalho na Secretaria de Planejamento. A gente vai fazer, passar um breve histórico do que foi esse processo de planejamento participativo e falar depois da aplicação do plano de metas, quais foram as metas priorizadas aqui com vocês na subprefeitura da cidade de Tiradentes. Bom, então, acho que a maioria de vocês deve ter acompanhado. Esse processo participativo não está começando agora, né? A gente está trazendo aqui a devolução das metas priorizadas. Em março, a equipe da prefeitura apresentou a versão do plano de metas elaborada com 100 metas e 21 objetivos, e aí abriu para receber as sugestões da população. Foi quando em abril ocorreram 35 audiências públicas, mais de 6.000 pessoas participaram e foram recebidas aproximadamente 9.000 sugestões sobre o plano originalmente apresentado. De abril a agosto, a equipe da prefeitura ficou na sistematização dessas sugestões e apresentou em agosto a devolutiva do plano de metas com o novo formato, já com a participação de toda a população. Aí essas devolutivas foram feitas em 32 audiências públicas, mais ou menos 3.400 participantes. Qual foi o resultado de todo esse processo? Foi a versão participativa do programa de metas da cidade de São Paulo. A versão impressa está aqui fora, quem não pegou ainda pode pegar, está no site Planeja Sampa também. E como que acabou o plano de metas? Com 20 objetivos, 123 metas, e a gente conseguiu incorporar a maior parte das demandas da população. E qual que é a importância, né, onde que está o programa de metas dentro desse ciclo participativo? A partir dele, a partir do que foi recebido da população, também foi elaborado o plano plurianual, que é o que define na lei os investimentos da prefeitura para os próximos 4 anos.
e a partir daí é feita a lei de orçamento. Então, no ciclo participativo, o programa de metas foi só o começo, né? Aí foi elaborado o PPA e anualmente tem que ser elaborado o orçamento com base no que já está previsto aqui nessas metas, nessa previsão que a gente vai apresentar. Bom, e aqui é só um exemplo de como está melhorando o processo orçamentário para ficar mais transparente, mais claro para a população. Então, todas as ações que estão no PPA foram regionalizadas por subprefeitura. Então, todo mundo pode saber o que vai ser feito, cidade de Tiradentes, o que vai ser feito na Serra, o que vai ser feito qualquer uma das subprefeituras. Então, você tem o detalhe, quanto vai custar, em que ano, se vai ser em 2014. O PPA ele vai até 2017. Então, você consegue ver no primeiro ano de 2014 e nos próximos 3 quanto está previsto para ser investido por ação por subprefeitura. Outra novidade desse ciclo de planejamento é o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo. A oficialização desse conselho vai ser feita por decreto e ele está disponível para consulta pública no site Planejasampa. O endereço detalhado está aqui, minuta.planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. O que esse conselho vai fazer? Ele vai ajudar a definir e a monitorar a participação dentro desse ciclo de planejamento e orçamento. Ele vai ter representação territorial, que é desses conselhos participativos locais que a Andréa apresentou, que a eleição vai ser dia 8 de dezembro. Vai ter representação temática, a prefeitura tem uma série de conselhos temáticos, idoso, mulheres, criança e adolescente, e de segmentos sociais que ainda não tem representação oficial e também de representantes do governo. A representação territorial vai ter um representante de todos os conselhos participativos das subprefeituras e, como eu disse, a eleição desse conselho vai ser dia 8 de dezembro. Outra ação que faz parte desse ciclo participativo é a participação digital, que no caso do planejamento e orçamento está sendo feito no site Planejasampa, onde todo mundo pode achar as informações sobre o programa de metas, sobre o PPA, sobre o orçamento, a agenda, as notícias. Alguns dos eventos organizados são transmitidos ao vivo pelo site e também tem integração com as redes sociais. Esse site também foi construído de maneira participativa com representantes da sociedade civil. Bom, e esse ciclo de planejamento é um ciclo, né? Então ele não acaba aqui. A ideia é que ele tenha continuidade durante os 4 anos de governo e a gente possa, a partir de agora, ter ações contínuas. Então, o que a gente vai fazer hoje é a discussão do plano de obras da subprefeitura. Também depois vai ser feita anualmente a repactuação do programa de metas, que a situação muda, então não necessariamente dá para fazer exatamente o que foi previsto, né? Também tem a elaboração anual do orçamento, o controle, né, como que vai ser acompanhado e monitorado esse programa de metas, e a proposta também de formar agentes, tanto públicos quanto da sociedade civil, sobre como melhorar esse processo de planejamento e orçamento. Bom, se você quiser falar. Na última audiência, não sei se todos estavam presentes, mas a gente fez uma priorização de algumas metas. O que a gente fez? Passa para mim, por favor. A gente viu aqui quais eram as sugestões que a gente pegou no primeiro ciclo de audiências, lá no comecinho do ano, que a gente estava falando do programa de metas. O governo fez um programa de metas, a gente levou para as audiências, pegou as sugestões de vocês e incorporou essas sugestões para fazer um programa de metas com as sugestões de vocês, que é esse que acabou de ser reimpresso. Então, na verdade, esse programa de metas é referente à última audiência que a gente teve de devolutiva do programa de metas, só que ele só foi reimpresso agora. Mas é esse daqui. A
a gente pegou todas as sugestões que a gente levantou naquelas primeiras audiências no começo do ano e a gente percebeu que as principais necessidades da cidade de Tiradentes eram Programa de Regularização Fundiária, UBS, Unidades Habitacionais, Universidade Aberta do Brasil e os CREAS. Esses números aqui são o número das metas, esses números são os números absolutos em relação à quantidade de sugestões. Ou seja, 21 pessoas sugeriram, fizeram sugestões em relação a essa meta. Pode passar. E aí o que a gente fez? A gente pegou e deu para vocês uma folha, não sei se vocês lembram, colocando essas opções para vocês decidirem, para vocês falarem para a gente, dessas 5, quais vocês achavam mais importantes. Para quê? Para a gente poder fazer... O que eu estou fazendo de errado que está fazendo barulho? Como é que eu posso resolver isso? Então, aí a gente pegou essas 5 sugestões e deu para vocês. Falou, gente, dessas 5, fala para mim qual que é a mais importante para vocês. E, em primeiro lugar, em relação a devolvendo aquilo que vocês mandaram para a gente, novamente mostra claramente que o que vocês querem realmente, em primeiro lugar, como priorização, é a regularização fundiária. E a nossa ideia qual foi? Então, já que para vocês era uma prioridade, era tentar fazer com que isso fosse executado primeiro. Como é que isso é feito? A gente colocando essa previsão de despesa no orçamento para 2014. Então, a gente tentou colocar esse orçamento para ser feito em 2014. Se está no orçamento de 2014, vai ter dinheiro para executar ele em 2014. Aí, o que aconteceu? Em 2014, a gente tem um orçamento previsto aqui de R$ 2.412.437, que é equivalente a 2.817 unidades para ser executado em 2014. A entrega prevista está entre 2015 e 2016 e essa meta ela está prevista para beneficiar não só em 2014, mas a longo prazo, 6.187 famílias aqui em Cidade de Tiradentes. Como é que isso acontece? A gente tem várias despesas dentro desse valor. Aqui a gente chama, no orçamento, no PPA, a gente chama de elemento de despesa. A gente vai gastar esse dinheiro com o quê? Em 2014 vai gastar esse dinheiro com contratação de projetos e outras despesas preliminares. Preliminares por quê? Porque é antes da execução. Então, antes de construir a unidade habitacional, a gente precisa primeiro contratar uma empresa para fazer o projeto e outros gastos que a gente precisa fazer antes da execução. E fazer as obras e as instalações propriamente ditas. Além disso, tem dinheiro ainda para 2015 e 2016, e esse valor gira entre 8 milhões, que vai ter ainda mais 3.370 unidades. Então, para 2014, a gente se comprometeu em colocar no orçamento esse valor e entregar em 2015 e 2016 aquela quantidade de unidades habitacionais. Então, o que a cidade de Tiradentes vai receber em relação a isso? Vai receber essa quantidade de unidades habitacionais com esse valor para ser entregue em 2014 e 2015 e está no orçamento de 2014. Mais para frente tem esse outro valor que vai ser entregue mais essa quantidade de unidades habitacionais. Pode passar? Em segundo lugar, novamente, Cidade de Tiradentes nos disse que a segunda principal coisa que vocês precisam é a unidade básica de saúde. A gente vai priorizar a UBS Nascer do Sol. Não sei se vocês conhecem. A gente vai ter um orçamento previsto para 2014, a gente conseguiu esse orçamento para 2014. A gente tem um orçamento aí de R$ 5.500.000. A gente vai entregar ela, se tudo der certo em 2014, se não tiver nenhum problema técnico, se não de repente a área não desmoronar. A gente tem uma série de empecilhos no meio do caminho, mas se tudo der certo, vai ser feito vai ser entregue em 2014. Quem vai fazer isso é a pessoa da Secretaria da Saúde. Como é que a gente vai gastar esses 5 milhões de reais? A gente também vai contratar equipamentos e materiais permanentes, vai fazer as obras e as instalações referentes à UBS e a contratação de projetos e outras despesas. Na verdade, está ao contrário. Primeiro a gente contrata o projeto, depois a gente faz a obra, depois a gente equipa coloca as coisas dentro do equipamento público. Pode passar. Em terceiro lugar, vocês nos disseram que as unidades habitacionais têm mais unidades habitacionais. Calma. Volta no primeiro lugar. Regularização fundiária. É que para quem a gente está muito perto aqui, fica tudo muito parecido. Então, regularização fundiária e unidades habitacionais. Então, vão construir unidades habitacionais de fato agora. A gente conseguiu esse dinheiro para 2014 novamente para construir 257 unidades.
vai gastar 5 milhões para construir essas 257 unidades. A gente vai gastar esse dinheiro com o quê? Novamente, a gente vai fazer as obras, cadê a contratação de projetos, pagamento de obrigações tributárias e contributivas, são coisas obrigatórias da prefeitura, aquisição de imóveis, obras e instalações, material de consumo. Além disso, a gente tem uma previsão também de 23 milhões de reais para fazer 1.553 unidades habitacionais. Em quarto lugar, a gente tem um polo da Universidade Aberta do Brasil, que a gente também novamente conseguiu para 2014 colocar no orçamento de 2014, que é o ABE Seu Lago Azul, que fica aqui na avenida, né? O orçamento ficou de 35 mil reais, porque na verdade a gente aproveita o equipamento do céu e constrói a gente readequa um espaço para fazer a UAB. A gente vai também novamente gastar dinheiro com material de consumo, equipamentos e materiais, contratação de projetos e outras despesas. E em quinto lugar, o CRES, foi pedido o CRES, que é o Centro de Referência Especialidades e Assistência Social, que não conseguimos para 2014, a gente conseguiu para na previsão de despesa para 2015 e 2016, e a gente vai ter aí um gasto de 434 mil reais para ser entregue em 2015 e 2016. Então, de todas as priorizações que vocês nos falaram que vocês gostariam, a única que não nos foi possível, e o Danilo tem a justificativa, né, de qual foi o problema do CRES. Recurso que vai ser liberado por governo federal que não foi liberado para 2014, então a gente não conseguiu colocar para o nosso orçamento de 2014. É isso. Quer continuar? Agora a gente vai falar da dinâmica que a gente vai fazer. A gente tem uma ação orçamentária que a gente chama de 1170, que ela é referente apenas aos planos de obras das subprefeituras. Então, assim, a prefeitura, as subprefeituras terão dinheiro para investir nas suas, assim, ela tem um dinheiro que não é definido com o que ela vai gastar. Ela pode fazer várias pequenas reformas no bairro, nas subprefeituras. E para aqui, para a cidade de Tiradentes, a gente tem 1 milhão mais ou menos para poder gastar em pequenas reformas, fazer praça, pode ser um recapeamento, pode ser uma calçada, perfeito, acessibilidade de passeios públicos, enfim, uma série de coisas. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Além de a gente falar para vocês o que a gente conseguiu para 2014, que foi aquilo que vocês pediram para a gente também vai fazer uma dinâmica. Pode passar para mim? Acabou? A gente vai fazer uma dinâmica que é o seguinte. Os subprefeitos, de todas as subprefeituras, eles fizeram uma lista de possíveis obras que eles consideram importantes para a subprefeitura da cidade de Tiradentes. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar essas sugestões, são várias sugestões, e a gente vai dizer o que vocês querem dessas sugestões que ele deu. Então a gente vai ter um espaço, só um minutinho, gente. Dessas sugestões, a gente vai dizer qual que a gente considera importante e se existe algo além daquilo que o subprefeito colocou. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai se dividir. Aqui nós temos quantas pessoas? Umas 15? 23. Tem sido isso? 23. 23, perfeito. A gente vai se distribuir em 2 grupos de 10 pessoas. Cada grupo vai eleger um relator, que é a pessoa que vai escrever. E a gente vai entregar uma cédula para vocês, que o relator vai escrever. Vocês vão fazer uma discussão em cada grupo, para vocês decidirem desses, pelo menos, 3 dessas sugestões dos subprefeitos, quais que vocês acham as mais importantes. Vocês podem passar de 3? Vocês podem passar de 3. Por que não é interessante passar muito mais do que 3? Porque para onde vai isso aí depois? A gente vai sistematizar isso que vocês considerarem importante e vai levar para o conselho participativo que vai ser eleito. E o conselho, através daquilo que vocês deram, vai decidir. Então, se vocês fizerem muitas sugestões, eles vão ter uma gama muito grande para decidir. Quanto menor for o número de sugestões, mais participação vocês vão ter nessa decisão. Entendeu? Deu para entender, gente? Essas sugestões é para ser dadas sobre essas 6 que estão aqui nesse... Então,
tem a 6, existem as 6 que o subprefeito deu, porém vocês podem dar outras sugestões. Lembrando que é só em relação a pequenas obras, que é o que entra na ação 1170, que é do plano de obras. Então praça, de repente contenção de muro de ali algum córrego. São pequenas obras, sei lá, vocês querem readequar um lugar que, como é que chama? Uma ponte, alguma coisa relacionada a isso, que não seja um gasto exorbitante, senão não cabe dentro do orçamento, mas vocês vão poder decidir. Além de, como a gente está só em 2, vamos dividir o grupo, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente estiver conversando. Então, se vocês quiserem, você tem 2 grupos só para escolher, vocês podem pular do grupo. Pode começar, gente. Pode levantar, formar grupo, decidir quem vai ser o relator. Nosso grupo aqui, chega aí, vamos lá. Fazer nosso grupo aqui, faz favor. Chega aí, fazer nosso grupo. Vamos fazer 2 grupos, pessoal? Aqui é o grupo? Quem mais quer se juntar a esse grupo? Porque cada grupo tem 10 pessoas. O semáforo do Raguete do Chofre no Perto Freita está muito perigoso, a população está reclamando muito. Isso não gasta dinheiro. Como é que a gente faz para... E as calçadas também, que o povo está reclamando muito. Como é que a gente faz? Pode aumentar a licença dele, a gente pode escrever, né? Tá bom, obrigado. Então, gente, agora qual que é o próximo passo, pessoal? Se incorpora qualquer grupo que você quiser. Gente, tá, agora a gente formou os grupos, o que a gente vai fazer agora? Cada grupo vai eleger um relator. Uma pessoa que vai ficar com a... vai anotar as coisas. Eu ia escolher o silêncio. Ok? Essa daqui é uma por grupo, do relator. Você acha importante passar para ver o que foi votado, Tá bom. Aqui, ó, contenção da margem do código do córrego do rodeio. Próxima comunidade maravilha. Todo mundo entendeu a dinâmica? Bom, então vocês vão discutir e ver de acordo com o que vocês acreditam que tem a maior necessidade dessas 3. Aí a gente assinava aqui as 3 prioridades e depois acrescentamos mais 3. O córrego Guaratiba, né? eu acho que seria importante. Mas Yolanda faz parte disso, né? Yolanda é cidade de Lá é córrego Guaratiba, né? Se você chegar e olhar mesmo lá, pegando dali para baixo ali, dali, Assim, é eu concordo horrível com para as pessoas que moram ali. que ali tem que ser... Então acho que ali seria uma... Não está aqui, né? Não está aqui, mas eu acho que uma parte que poderia indicar, viu, Paulo? É, que também tá, eu também falei para o Paulo que também seria importante. Você vai ter que anotar atrás. Não tem necessidade que seja essa que está aqui, mas se nós possamos aqui indicar essa obra. Isso, uma obra, se você concorda, a gente indicar uma obra dessa lá para frente, entendeu? Não, A contenção de margem do córrego do rodeio, próxima à comunidade maravilha. Calçada é muito importante. Porque eu queria lançar Porque uma... nós não vamos andar na rua, a população cobra muito. O semáforo lá em cima é muito prioridade isso aí, porque está até reclamando muito. Isso aí pode atingir bastante até para o prefeito. Então, deixa eu perguntar antes se pode, Certo. porque senão a gente lança uma sugestão que não pode.
A sugestão seria essa. Eu, no início, entendi que era para escolher 3 das 6. Mas, na verdade, pode-se escolher até as 6, bem que diminui a chance. O número 1 é a que está com o número 3. Então, coloque o número 1 na frente do número 3. E aí a gente levanta o que cada um colocou, quais foram as 3 priorizadas pelo grupo. Para eleição. Assim, a Miranda com peixe é 2. Vamos fazer a contenção da margem do rodeio, próxima comunidade Do Maravilha. Porque aí a gente já Mas pode votar, olha aqui, ó. Eu votei 1, 2, são 4. E para eles assim. E a ampliação da ponte Travessa Gino Neves na Rua do Cobre. E diz que está o caos lá. O colega disse que lá. É um caos. Então. Hein, Paulo? É como seria ali para que nós fizéssemos a votação, não é isso? Então, é para dar sequência. Vamos tirar as 3, vamos eleger as 3 que tem mais prioridade. Né, Paulo? Então, prioridades são contenção de córrego, gente. Está vindo a chuva por aí e a gente tem que pensar nisso. Os córregos de transporte. Para mim fica mais prático levando a mão já conta e já do que ficar apontando o papel. Ela disse que pode ser até 6. Se nós escolher 3 dessa e criar mais 3, como você já está no ponto A minha ideia seria mais a número 2, contenção de margem no córrego do rodeio também. Não, deságua nessa parte que está sendo proposta aqui da obra. E ali teve alguns desmoronamentos, principalmente atrás ali do atual CAT. Então também tem a necessidade dessa travessa José Egídio Neves, Rua 47. Rua 47, liga Inácio Monteiro até Egídio Neves. A gente sabe que do outro lado da Egídio Neves é o distrito de Guaianazes, a prefeitura de Guaianazes. Ali no final de tarde, início de manhã, trava tudo para ônibus fazer. É verdade. Eu acho que se torna prioritário. Sim. Porque assim, eu não moro no Cidade, mas acho que no rol das propostas, eu acho que considerando prioridades, Conhece o problema, conhece o problema. Por isso que meu voto pode ser. Ampliação da ponte da travessa na Rua 47. Guaianá, ali onde se atravessa para ir para Guaianazes, que é bem estreitinha aquela rua que dá um trânsito danado. Porque eu dependo da outra. Não. Obra de recursos, é uma prioridade da prefeitura. Independente se é uma área de divisa até Guaianazes. Na verdade é duas. O embaixo é isso. Quem concorda? Ampliação da ponte da travessa José e Gino Neves. A avaliação é contenção de córrego. De repente, esse mesmo tipo de serviço que está sendo feito aqui no córrego do rodeio, ou nada. Prévia da superprefeita, é isso? Isso é a sugestão. Porque a senhora com a experiência dela de gerência tem que surgir defeito. Mas a gente não quer saber o que ela acha, quer saber o que vocês acham. Se a gente juntar essas três. No caso da pista, é para ser tem que passar para o eu também coloquei para vir com a reunião como essa, a gente fala, olha, lá nós temos uma devolutiva do plano de metas e teremos o direito de um plano de obra. Então a pessoa vem com expectativa aqui e que a gente saia daqui com uma visão do conjunto. Só para esclarecer, essas obras são que o recurso já está disponível, vai estar disponível na sua prefeitura. A gente não depende de secretaria, não depende de nenhum outro órgão para estar executando essas obras que estão elencadas aí, tá? Isso não quer dizer que não vão ser feitas outras obras, né? Esse ano a gente teve disponível do Fundo URB, que é o recurso federal, 2.500.000 para executar obras aqui em Cidade Tiradentes, tá? As obras de UBS, das escolas, não estão nesse recurso, tá bom? Muita coisa vai acontecer na Cidade Tiradentes, não é só com esses 900 mil não, tá? Só para esclarecer. A gente estava com o coordenador aqui de educação, o Edson, acho que ele foi embora.
para esclarecer algumas dúvidas, tem escola já para cá com o local certo para fazer, com recurso. Tem a Ceci aqui que tem o posto de saúde, né, Ceci? Você quer explicar ao pessoal como é que está o andamento desse posto? Quando eles se preparam para finalizar? Então, das propostas que tinham sido encaminhadas no ano passado, no semestre passado, o que já está aprovado é a UBS Nascer do Sol, né? Que nós indicamos no terreno ali da Nascer do Sol, esquina com Eduardo do Vale Quadros, porém a vistoria, o engenheiro da prefeitura, da secretaria veio e está questionando a condição da área. Então a gente está, mas assim, a UBS ela está garantida, a gente só não tem mais a certeza que vai ser exatamente naquele terreno e a gente já pediu para fazer vistoria de um outro, aqui na Nascer do Sol mesmo, né? Também para 2014 está aprovado a construção do CAPES Álcool e Droga, né? Que é prioridade, o primeiro CAPES da cidade de São Paulo será da cidade de Tiradentes, né? Porque os estudos mostram aí, a gente está disparado na frente em pontos de uso de droga na cidade, né? Os estudos foram feitos. Então a prioridade é essa. Nós estamos investindo e provavelmente agora, até o final ainda de 2013, está acabando, mas talvez a gente ainda consiga, a implantação da base do SAMU já está aprovado. O que estava dependendo é estudo do ressort, que vai ser na Rua Moisés de Corena 600, aquele lugar lá embaixo, perto do Maravilha. Já tem verba, já tem tudo. Aí eu não sei ainda, porque essa base do SAMU é feito rapidamente, né? Eles têm aqueles pré-moldados, e tem uma coisa que não demora muito. Então a gente ainda está aí apostando que aconteça ainda aí nesse último mês, né? Então, assim, o que mais urgente, tem outras propostas, né? Construção de UPA na Avenida dos Testes, para a gente substituir o atendimento que é feito no PA Glória hoje, que deve se tornar um ambulatório de especialidade da região certa. Isso está fechado já, isso já é uma reivindicação desde o tempo do orçamento participativo. Então já é uma reivindicação antiga da população e como é proposta do prefeito ter um ambulatório de região certa em toda a subprefeitura, o nosso será lá no espaço que hoje funciona o PA Glória. Mas para não deixar essa população sem um atendimento, né, de um pronto atendimento, nós estamos propondo a construção de uma UPA na Avenida dos Testes, né? Temos o CAPES infantil, que também foi aprovado, mas está previsto para 2015. Né? A prioridade mesmo é o DS Nascer do Sol e CAPES AD, com certeza, agora em 2014. Né? Vamos investir na implantação do pré-natal de alto risco, que hoje nós não temos essa referência aqui na Tiradentes, das nossas gestantes de risco, elas são atendidas lá no Jardim Soares, então é contramão, é difícil acesso, e a gente tem aqui um alto índice, nós chamamos um dos índices mais altos da cidade, cidade de Tiradentes, na questão de mortalidade materno-infantil. Então é uma prioridade para a gente essa implantação. E assim, já foi aprovado a contratação de equipe, nós vamos estar adequando alguma das nossas unidades, provavelmente o próprio PA Glória, para estar recebendo essa equipe para fazer o acompanhamento do pré-natal de alto risco. Isso com certeza em 2014. Né? O ministro da Saúde esteve aqui também anunciando a ampliação do CO, né, do Centro de Especialização Odontológica. Então essas são as propostas que a gente tem. E acho que 2014 começa a aparecer, né? Porque por enquanto a gente estava só batalhando e apresentando as propostas, mesmo prioridade. Assim, a gente sabe que em 2014 vai começar a ter visibilidade esses investimentos.
Ok? Eu fiz uma pergunta para a pesquisa, já que ela tocou muito na saúde, é muito importante. Hospital depende do horário de folga médica. Posto de saúde, folga médica. Demora 3, 4, 5, 6 meses para conseguir uma consulta. Se vai ter médico suficiente para atender o povo da população, infelizmente, está um caos a saúde. Não é eu que falo, é o povo. Está um caos. O povo está reclamando muito, não tem médico, tem que marcar consulta, agendar, o hospital não tem que ser no Santa Massa um dia, onde ele puxa a orelha até da irmã Rosângela, junto com o governador Geraldo Alckmin, porque dinheiro vem para a saúde. Agora a médica está focando bastante aqui. Até o governador falou, ô irmã Rosângela, o que está acontecendo? O próprio governador Geraldo Alckmin deu uma puxada na orelha da irmã Rosângela, que é diretora do Santa Marcelina. Ela comanda tudo, os postos e o hospital, mas está mal administrado. Porque o que está acontecendo, que o povo está reclamando muito da saúde. Consulta, eles precisam um pouco, era mais de consulta, não sabe onde está, demora 1 ano para conseguir. Eu já dei até na ouvidoria, denunciando até o posto de Santa Marcelina aqui na Itaquera. Eu fui com a filha dela lá, perdi o exame. Seguraram 1 ano. Aí espera que vai ligar para tua casa. Até hoje, quando eu cheguei lá, a mulher, não tem nada, tem que remarcar de novo. Se eu disse que ia ligar para a casa dela, o que está acontecendo, senhor? Ó, se vira, já dá os teus pulos. Ela não quis atender, eu liguei na ouvidoria. E não sei lá, porque é o direito do povo, a gente não quer reclamar mesmo. Já a senhora quer prefeito, agora a senhora está andando nesses postos de saúde. Agora não, senhor. Agora aqui está de há 10 anos. Inclusive na saúde. Cícero, o senhor sabe o problema que a gente tem na saúde na sua cidade de Tiradentes, né? Não sei se a Ceci quer responder, porque ela está lá. Eles têm toda razão, é isso mesmo, Ceci. É exatamente assim que está, né? Só que não está de agora, está de muito tempo. A saúde, ela tem avanços e retrocessos, melhora uma coisa, melhora outra. Então, assim, nós que batalhamos assim, há mais de 20 anos para ter um hospital, a gente não vai lamentar agora. Então, não foi o hospital que nós sonhamos. Nosso hospital é lindo, maravilhoso, mas não está a contento, não é daquilo, né? A gente fez assim, não foi isso que eu pedi, né? Mas é o que tem. E qual que é a função? A população apontar mesmo, tem razão, tem que fazer ouvidoria e tem que participar. Como é que muda participando? Por outro lado, o que o governo está fazendo? A gente tem concurso, foi aberto o concurso público para as autarquias, né? Já está aberto o concurso público para as autarquias, que é para cobrir as vagas aí dos hospitais municipais e pronto-socorro. Aqui em Cidade de Tiradentes, a gente tem a gestão da parceria que é a OS. Esse ano agora a gente está retomando e estando mais próximo dessa gestão, porque a forma que estava sendo feita era assim, o parceiro toma conta, faz, decide, né, e a prefeitura só banca, né? E hoje a gente está mais presente nas unidades de saúde, no hospital. Foi eleito o conselho gestor do hospital, onde tem a participação da comunidade lá dentro, então a comunidade está representada. Hoje, aqui mesmo, está acontecendo a posse dos conselhos gestores das unidades, que foi eleito agora, dia 12 e 13 de novembro. Então, é a participação popular. As pessoas têm, né, o SUS, ele garante o controle social, que é essa forma de organização em conselhos. Todo mundo tem direito, né? Então, a gente anuncia, faz tudo direitinho como manda o regulamento. Agora, a população tem que se organizar e participar. Tem que participar, é isso mesmo. Estamos aguardando a abertura de um concurso público mais geral para os outros equipamentos de saúde. A questão da especialidade é assim mesmo. Quando a gente fala no Rede Hora Certa, que a gente vai implantar aqui no PA Glória, isso você vai trazer as especialidades que nós não temos na cidade, ainda tem especialistas. Nós vamos ter com a implantação do ambulatório do Rede Hora Certa. Isso é o que está, né? Isso aí foi promessa, foi
carro-chefe de campanha e vai ter que ser feito. Toda subprefeitura vai ter o seu ambulatório de especialidade. Para que a gente tenha possibilidade de você precisar passar no especialista, no cardio, no logista, você não precisar ir para longe, né? Poder fazer aquilo mesmo. Eu ia falar, o médico que falta muito, porque está na campanha do câncer de mama. Mas quando você faz o exame que dá o câncer, aí você, o posto espera você aguardar o mastologista. Porque eu sou testemunha disso. Eu tive câncer de mama quando fazia quase 2 anos que eu estava terminando o posto de vida. Isso aí é um problema sério. Isso é muito sério. O que arrumou para mim foi até o pastor só. Isso é muito sério. Porque não tem que ficar uma pessoa com diagnóstico de qualquer câncer que seja, né? E ficar esperando 2 anos. Não pode mesmo. Agora, só uma coisa, não sei se vocês já estão sabendo, o ministro da Saúde, né? Ele investiu aí no programa Mais Médico, trazendo médicos, principalmente de Cuba e de todos os países da América Latina, para no Brasil. Aqui em Cidade Tiradentes nós recebemos 5. Né? Então nós tínhamos na estratégia de saúde da família a falta de 6 médicos, estamos com a equipe completa nos postos de saúde, tá bom? As unidades de saúde de estratégia de saúde da família estão com as equipes completas. Completamos agora com 5 médicos que vieram de Cuba. Então, quem passar pelo Barro Branco, tem 2 médicos lá, cubano. O Carlos Gentili recebeu 1 médico. Nos gráficos, unidade gráficos, recebeu 1 e Profeta Jeremias 1. Né? Então, assim, o Barro Branco estava completo, aí chegou 2, o outro que estava lá pediu demissão. Então, vai estar faltando um médico no Barro Branco, provavelmente venha aí dessa outra vez. Está faltando aqui no posto de saúde lá, só tem um médico só. Ele vou ficar sofrendo para dar vida lá na coisa, o que é o posto? Entendeu? Também está nos postos. Vai ter que chegar o que tem. A gente sabe a questão dos médicos. Os médicos não querem vir trabalhar nas periferias, mas só em Cidade Tiradentes. Né? A gente sofre isso também na subprefeitura, com a falta de engenheiros. Então, assim, a gente vai passar o dia discutindo isso aqui e não vai se resolver. Né? A gente sabe, o governo está tentando sanar, está tentando gratificar quem vem trabalhar nas periferias, mas isso, acredito que em 2014 a gente consiga resolver. É que nem uma faculdade aqui, faz a faculdade de medicina de graça, trabalha essa palhaçada. Tá Eu estou certo, cobrando aí tá 5, 8 mil, só se forma filho de rico, fora não consegue formar. No dia que o governo abrir faculdade de graça, acaba essa palhaçada. Formar filho de pobre daqui da Zona Leste. Deixa a gente já continuar a pauta aqui da nossa audiência pública. Né? A gente tem a oportunidade de discutir isso em outros momentos. Bom, depois da discussão dos 2 grupos, das propostas apresentadas, a gente chegou aqui num total de 10 sugestões de ações que vão utilizar esse recurso da ação sanitária para o plano de obras da subprefeitura. Aqui em Cidade Tiradentes, a gente vai ter 1.117.000 que vai ser aplicado, que vai ser executado direto pela subprefeitura. Como a Andréa disse, não depende de outras decisões. Então, o objetivo hoje aqui é montar a pauta de sugestões para o Conselho Participativo decidir o que vai ser investido com esse dinheiro. Então, como a Bianca explicou, eu vou reforçar aqui o tema. Quanto mais sugestões forem para o Conselho, menos chance tem de uma sugestão ser escolhida, porque o Conselho vai ter maior liberdade. Então, aqui a gente contabilizou 10 sugestões. Eu vou ler as 10 e aí depois a gente conversa ver se vale a pena retirar alguma coisa, que enfim, 10 é bastante para o Conselho votar, pode ser que alguma dessas fique de fora. Então talvez a gente consiga chegar no consenso aqui, dentre essas 10, o que ainda é mais importante. Bom, as primeiras 4 são as sugestões que a subprefeitura já tinha colocado. Os 2 grupos colocaram como prioridade a contenção de imagem do córrego Rodeio, próximo à comunidade Maravilha,
a contenção da margem do córrego do rodeio na rua Milagre dos Peixes, a ampliação da ponte da travessa José Egino Neves, rua 47, a ampliação da ponte da travessa José Egino Neves, rua do Córrego. Só que no 47, na margem do córrego do rodeio na rua Milagre dos Peixes, só um dos grupos colocou com prioridade, não os dois. Então, as outras 3 propostas tiveram 2 votos. E aí, todas as outras são sugestões novas, cada uma com uma indicação. A primeira foi o alagamento e acessibilidade do passeio público nas ruas Márcio Beck e Nascer do Sol. Entre as ruas Márcio Beck e Nascer do Sol, na Ragueb Chofi, é isso? Readequação do viário, alagamento do acesso entre a rua Arapongas e a Avenida Souza Ramos. A melhoria do viário entre as ruas Nascer do Sol e Ragueb Chofi. Contenção da margem do rio Guaratiba na Avenida Inácio Monteiro, no trecho da Vila Yolanda. Melhoria do viário, calçada e acessibilidade na Avenida Inácio Monteiro. E implantação do equipamento de ginástica para deficiente físico nas praças da Avenida dos Metalúrgicos, da Inácio Monteiro, Sebastião Rodolfo Delgado e no setor G, na rua Cristóvão Molina. Então, a gente teve essas 10 sugestões. Questão. Temos como reduzir isso para levar uma pauta mais fechada para o Conselho, tudo ter chance de ser aprovado, ou leva assim? São muitas sugestões, né? Lembrando que tem 1.100.000, parece muito dinheiro, mas quando vai para a obra, acaba não sendo tanto, né? Então, acho que é mais fácil reduzi-las, mas quem decide são vocês. Esse é o objetivo nosso aqui hoje. Fazer uma votação. As 4 primeiras já são prioridades, né? Que a contenção, essas são prioridades mesmo. Essas não tem votação. Qual grupo não votou na contenção da margem do córrego na rua Milagre dos Peixes? O grupo A votou. Grupo B não Na acha. verdade, a gente não votou não por ser prioridade. Nós escolhemos 3 da... A gente acha que é prioridade também, só que escolhemos só 3 como prioridade. Mas achamos também que o grupo também, eu estou falando, mas o grupo achou também que era prioridade. A atenção da... A dinâmica era pelo menos 3, para também não ir só uma obra para o Conselho votar, né? Tem mais que uma. Então, vocês concordam também que essa contenção também é prioridade? A contenção da maravilha das piores. Nas calçadas, né? Calçamento, 2 1 hora, dá tudo na rua. Não, depois disso nós vamos colocar Então, em vou votação. falar de novo as outras 6, e aí se alguém quiser fazer a defesa, a gente vota se fica ou não. Você acha que... Vou pegar essa informação aqui. Contenção de margem do rio Guaratiba na Inácio Monteiro, dentro do trecho da Vila Yolanda. Essa é uma obra muito cara, né? Dentro do nosso orçamento, a gente não consegue fazer. Então, eu acho que é importante a sugestão, de repente, de buscar um outro recurso federal, de alguma secretaria, a própria CIURB, do que ser voltado para a subprefeitura, porque ela não vai executar, devido ao valor. Então, vamos concordar em retirar essa? De outra forma. Retira e encaminha de outra forma. Em vez de retirar. A gente pode deixar ela como sugestão para execução, levar, mas não para votação para o Conselho Participativo. Tanto na CEUB como na SP Obras, como em outras. Ela só sairia do orçamento. Mas no que realmente, na minha opinião, e acho que se qualquer um de vocês for lá olhar a gente sabe que é importante. vai ver que realmente é uma obra Não, importante. é uma obra importante, só que não é uma obra para ser executada pela subprefeitura devido ao montante, o valor, né, em reais. Ela foge da dotação. Ela foge da nossa dotação. Entendeu? Mais uma aqui, Sinésio, do seu Cícero, que é da rua Arapongas.
Com acesso a... Essa é possível? Poesia pouca, essa aí. Não pegue nada particular lá. A gente pensou que era área particular. Mas não é. Não é possível. É, por isso que eu estou levantando essa questão. A gente sempre teve... não, é necessária com certeza, mas a gente sempre teve essa informação que era uma área particular e não era possível de fazer, mas já com a informação do Sinésio aqui, a gente pode voltar nela. A Bianca está me passando um fato aqui que eu tinha esquecido. A gente tem uma dotação específica para acessibilidade, né, nas calçadas. Talvez não seja uma questão para ser decidida por conselho participativo, mas uma sugestão para a gente estar executando já pela própria subprefeitura. Até agora você falando, no momento eu me esqueci, eu podia ter falado para o pessoal, acabei. Mas assim, até para quem ofereceu, que foi, esqueci o nome dela aqui, que é Cecília, né? Não, que está aqui do lado. Silene. Foi a sugestão dela, então, Silene, perdão, mas existe de fato uma dotação específica para isso e a gente pode estar fazendo uma coisa até mais ampla do que só no espaço. Uma coisa mais ampla para atender mais a cidade. Mas assim, é uma sugestão de local para executar a acessibilidade. Só para lembrar que tem uma meta do programa de metas, eu não lembro o número, mas vocês podem até procurar no programa de metas de vocês, que é acessibilidade de passeios públicos. Então tem um dinheiro reservado para todas, não é a subprefeitura que vai fazer, mas isso vai acontecer em cada subprefeitura. E está tudo a definir. Então tem uma grande chance, seu Cícero, tem uma grande chance, seu Cícero, de a gente conseguir fazer a sua obra, porque a gente já tem um outro dinheiro que a gente está deixando só para isso, que é do programa de metas, a 123 metros, a gente tem uma que é só reformar a calçada. Então a gente vai fazer um esforço, vai pegar o endereço, a gente vai falar aqui com a subprefeitura para ver se a gente consegue colocar assim. Só que em vez de a gente gastar desse dinheiro, vamos gastar de um outro que é só para isso, deixar esse dinheiro. Tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. O povo da Vila Verde agradece. É porque geralmente quando a secretaria vai fazer uma obra, ela pede as indicações da subprefeitura para estar executando. Casos de acessibilidade, de coisas menores, mas que vêm pela secretaria, eles pedem a sugestão da subprefeitura para estar executando. São duas sugestões de acessibilidade, né? Uma na Márcio Beck e na Cirque Sol, e a outra é na Inácio Monteiro. Melhoria do viário, da calçada e da acessibilidade. A gente deixa só o viário. Alguém quer complementar alguma informação? E a primeira a gente pode tirar, então, que é alargamento e acessibilidade do passeio público das ruas Márcio Beck e Nascer do Sol. Tá. É isso. O que a gente está tirando aqui não é que vai ser ignorado, só vai ser executado com outro recurso. Então, a gente tem agora, em vez de 10, 8, né? Porque uma só saiu a calçada, continua a melhoria do viário e da Inácio Monteiro. A gente abre uma votação, tem alguma outra informação complementar que pode ajudar a melhorar? Bom, se todos os dois grupos concordaram com as primeiras 4 ações que foram as propostas pela Andréia, eu não preciso passar por elas, né? Vou passar pelas seguintes, então. Readequação do viário, alargamento do acesso entre Guarapongas e Avenida Souza Ramos. Essa fica para ir para a votação ou não? Quem é a favor de ficar, por favor, levanta a mão. Isso é bom para cima? Quem é contra? Quem é contra levar isso aqui para o Conselho Participativo Local? Da Ponga,
o acesso entre a Rua Arapongas e a Avenida Souza Ramos. Não passa carro. Só é tudo parado ali, né? Tem uma prioridade vai ter rua de saída, ali o povo fica preso. Então, qual a dificuldade das 8 necessidades aí que ficaram em caber dentro desse orçamento? Aqui a gente tem 10 tudo bem, até agora, né? A gente tem orçamentos estimados, né? Então não dá para a gente ter informação exata de quanto vão custar. Pode ser que o Conselho vote 8 e o recurso não dê para fazer as 8, porque esse orçamento é estimado. O que a gente sabe que é fixo é esse dinheiro aqui. Né? Aí quanto vai custar cada obra é só depois que tiver o projeto dela. Mas você já não tirou você já tirou 2 obras, que era até tirou 2. Isso. Por que você não deixa então as 8 e a subprefeita vai priorizar as obras que tem aí e vai ver o que dá para fazer. Então ela vai vir fazendo. Isso daqui é o que vai para o Conselho votar. Sim, né? sim, então, mas deixa as 8, que aí depois ela vai priorizar aquilo que realmente é necessário. As 4 que foram votadas pelos 2 grupos, essas são certas. Se tiver que perder alguma, não vai perder uma dessas 4. Isso que eu entendi. Então, essa obra da Rua Arapongas, ela já vai ser feita com a obra que vem do monoclínico. Então, se for mexer agora, vai ser inútil. Vai ser aí pode tirar fora, dinheiro, pode tirar fora. vai ser retirado depois. Então, não é necessário já. Mas ela está incluída mesmo? A gente não tem certeza se o monoclínico chega. Eu acho que não dá para Gente, o monotrilho é do governo estadual. A gente está fazendo uma audiência do governo municipal. A gente não tem a menor informação em relação a isso. Então a gente não pode nem falar que sim, nem falar que não. Porque a questão é uma prioridade? A questão é essa, a questão é a gente também não pode pensar nas obras do monotrilho, porque eles estão fazendo readequação, estão readaptando o projeto, já houveram várias mudanças por conta de interferência. Então assim, vamos deixar o monotrilho de lado aqui e vamos pensar realmente a prioridade aqui pra gente. Isso é uma proposta, não quer dizer que vai ser executado. Quando a gente for fazer, a gente busca as informações, né, para ver se realmente é viável estar executando essa obra ou não. Certo? Eu e o Ednelson tem uma proposta que é importante. A gente grupo aqui. Numera, vai fazendo numerado. Não deu para fazer a 6 nem a 7, não tem problema. Ela está numerada. As mais votadas. É isso. Então, assim, as sugestões elas vão permanecer, a gente pode ir buscar os recursos, entendeu? O que tem a gente aqui de estimativa da SUB é uma estimativa. Eu achei que o coordenador de obras foi muito modesto na relação de previsão de gastos para cada obra, né? Muito modesto. Eu, inclusive, o meu comentário agora é com base nos valores aí. Agora, dentro do seu comentário, eu fico receoso, porque considerando o valor de convite de 150 mil e entendendo que não se... Mesmo que eu prepare uma licitação por 150 mil, ela acaba acontecendo por um valor menor, eu conseguiria fazer 8 licitações por convite abaixo de 150 dentro desse valor. Agora, se há questionamento quanto ao valor está correto, então aí eu já não posso usar isso como referência. Eu diria que ele foi muito modesto. Né? Então, não fosse nessa, a gente imagina isso. Dá para fazer sim. Não, eu acho assim, as sugestões são importantes, entendeu? A gente pode buscar recurso para as outras obras, né? Eu acho que é importante a gente levar isso. E manter a reivindicação da pessoal. Gente, pelo que eu vi aqui, a gente tem melhoria de 2 viários, que é esse do viário do alargamento entre acesso entre a Rua Arapongas e a Avenida Souza de Ramos. Depois a gente tem a melhoria do viário entre a Rua Nascer do Sol e Raquel do Joff. E depois a melhoria da Avenida Inácio Monteiro. O que é melhorar? Recapear? Porque melhoria é uma coisa muito genérica. Quanto mais específico for, fica mais fácil para definir. O que é melhoria? Gente, o que é melhor para um, o que é melhor para outro? A gente tem que saber o que a gente quer. Quer tampa buraco? Quer recapear? Quer alagar?
Você quer mais uma faixa naquela rua? Entendeu? Então, mas se a gente for levar em consideração o monotrilho, a gente pode já descartar a melhoria do viário entre Nascer do Sol e Reguete Shopping. Pode descartar isso. Aí a gente fica meio engessado se a gente for. Eu entendi na Nascer do Sol que eles querem a liberação dos veículos, alargamento dos veículos que vêm sentido centro, que é proibido entrar naquela Nascer do Sol. Então acontece muito acidente ali, né? Então, é uma obra que a subprefeitura não consegue executar. Ali é CT, tem que ser feito. Assim, essa votação 170 é pequenas melhorias, pequenas obras, reforma de praças, revisão de uma calçada. Para trocar o semáforo, cadê o problema do semáforo? Já está sendo coisa que tem para poder fazer isso. Então, queria CT. Não, mas não é de promoção. É ali para dar a saída do alargamento da via. Então, fazer o alargamento da via. A subprefeitura não executa esse serviço. Inácio Monteiro também. A melhoria do viário de Inácio Monteiro. A subprefeitura não faz. Não é que quando subprefeitura não faz, isso tem que vir numa instância maior, secretaria. Entendeu? A questão do Inácio Monteiro é calçamento. É onde que a via passa. É calçamento do Inácio Monteiro? Esse é possível fazer. Já está. Preciso fazer, mas em outra votação. Tem o quê? Gente, com essa informação adicional que a André colocou, que o alargamento é uma obra que não compete à subprefeitura executar nesse primeiro momento, a gente mantém ou retiramos a sugestão, mas óbvio que a gente vai levar para frente, mas não vai colocar na pauta de votação. Deixa a sugestão. Anula ela, não é a prefeitura que vai fazer. É assim, gente, eu estou falando assim, do jeito que está a subprefeitura, agora a gente não consegue fazer. Essa gestão tem toda a intenção de centralizar os serviços. Então pode ser que essa questão venha para a subprefeitura estar fazendo. Entendeu? Eu acho que seria viável a gente deixar todas essas demandas para o Conselho Participativo decidir quando a gente já estiver estruturado. Se vai vir para a sub, não vai vir para a sub. Se vier para a sub, vai vir com um recurso maior do que esse que a gente tem agora, com certeza. Entendeu? Então eu acho que é viável a gente deixar todas as sugestão é boa, deixa a sugestão. Como sugestão, isso? É bom, a sugestão é bom para todo mundo, porque ver o dinheiro vai fazendo, e quem vai ganhar é o povo por isso. Assim, gente, a gente não tem certeza necessariamente o que pode e o que não pode ser feito. Vamos levar que se não puder ser feito, vai ser descartado, vai ser escolhido as outras. Não tem muito o que discutir, tá bom? De qualquer maneira, tem aquelas 4 principais que todo mundo acha que é prioridade, que isso vai ser levado. Eu acho que isso é tranquilo, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar? Eu vou passar para a subprefeita para ela encerrar. Poxa! Eu só agradecer a presença de todos vocês, dizer que essas sugestões que estão aqui não serão descartadas, serão encaminhadas para o órgão competente, se não vier para a competência da subprefeitura, né, nessa descentralização. Então, assim, a gente não vai jogar fora as sugestões de vocês de maneira nenhuma. A gente está aí fazendo várias obras com pedidos da população, né? A gente tem a ligação da Avenida dos Textos com a Afonso Curado, que vai ser realizado, foi um pedido da população. A colocação de corrimão no Prestes Maia foi um pedido de vocês, demorou aí, desde que eu estou aqui 10 anos, eu ouço esse pedido. Então, assim, não vai ser descartado. A gente pode dar outros encaminhamentos que não para o Conselho Participativo, tá? Agradecer a presença de vocês, muito obrigado e um ótimo dia para todos.